Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Orochimaru, com sistema do cientista louco. Capítulo 251. A voz do clone era mecânica e sem emoção, repetindo a mesma fala 3 vezes enquanto o ninja de Como diminuía a distância. Como os clones não tinham a capacidade de pensar de forma independente, eles simplesmente repetiam os comandos que Orochimaru havia programado neles. A Terra do Som tinha uma política rigorosa, nenhum ninja estrangeiro tinha permissão para entrar. Se alguém quisesse acesso, precisava de uma permissão oficial, aprovação do Daimyo da Terra do Som ou permissão direta de Shana ou Orochimaru. Caso contrário, qualquer entrada era considerada ilegal. Os que entrassem ilegalmente receberiam uma única advertência. Após serem advertidos 3 vezes, seriam expulsos à força. E qualquer um que resistisse durante a expulsão seria morto sem hesitação. O resultado era previsível. Quando o ninja de Como desembainhou sua espada contra o clone, ele cruzou uma linha inquebrável. Assim, o confronto entre os ninjas de Como e os clones de Orochimaru começou. Normalmente, ninjas de vilas maiores tinham vantagem sobre os de vilas menores. Eles ostentavam habilidades de combate superiores, melhor equipamento e estratégias de equipe altamente eficazes. Mas essa batalha deixou os ninjas de Como abalados. Eles tinham a desvantagem numérica, mas acreditavam que sua superior habilidade com espadas os deixaria triunfar. No entanto, conforme a luta se arrastava, eles perceberam algo alarmante. Esses clones da Vila do Som, armados apenas com kunai, estavam se igualando a eles em combate 1 contra 1. Como isso é possível? Clang, clang, 2 choques metálicos soaram, e o ninja de Como e o clone foram forçados a recuar simultaneamente. Droga! O ninja de Como murmurou entre dentes. O que há com esses caras? Sim, eles não são normais, respondeu outro ninja de Como, com uma expressão tensa. Ei, alguém notou algo estranho? O que? Desde quando esse país tem uma vila ninja? Hein? Os outros franziram a testa quando perceberam. Sim, quando essa pequena nação desenvolveu uma vila ninja, e aqueles protetores de testa, nenhum deles reconheceu o emblema. Fique alerta. Droga, de onde esses caras vieram? Menos conversa, mais luta. Precisamos romper primeiro. Eles são fisicamente fortes e nos superam em número? Espere. Olha ali. O grupo se virou e viu reforços se aproximando à distância. Uma dúzia de figuras, vestidas com trajes pretos idênticos, avançavam em alta velocidade em direção a eles. Assim que chegaram, eles não hesitaram. Eles sacaram suas armas e mergulharam direto na batalha. O silêncio assustador das montanhas e cumes áridos logo foi quebrado pelo eco de gritos angustiados. Enquanto isso, as forças de Konoha receberam tratamento semelhante dos clones. No entanto, diferentemente dos ninjas de Kumo, os times de Konoha lidaram com a situação com cautela. Ao serem avisados pelos clones, a maioria deles escolheu recuar sem mais confrontos. Após recuar da Terra do Som, as equipes de Konoha não se retiraram imediatamente. Em vez disso, eles posicionaram esquadrões de reconhecimento ao longo da fronteira para monitorar os movimentos do país e começaram a fortalecer suas defesas ao longo de outras linhas. Além disso, eles enviaram mensageiros para negociar com o Daimyo da Terra do Som. Quanto às forças de Kumo, elas enviaram mais de uma equipe para a Terra do Som. Mas devido à sua natureza mais agressiva, muitas dessas equipes inevitavelmente caíram para os clones. A notícia da situação chegou rapidamente aos altos escalões do Kumo. O quê? A Terra do Som? Sim, Lord Raikage. Até agora, 3 equipes desapareceram. É provável que não voltem. O terceiro Raikage franziu a testa profundamente. A essa altura, ele já estava totalmente recuperado dos ferimentos sofridos na Terra do Gelo. Mas enquanto seu corpo estava curado, seu orgulho não. Como um ninja que permaneceu ileso por tantos anos, o ferimento infligido durante aquela batalha, causado por sua própria mão, foi uma marca de humilhação. Como ele poderia esquecer? Orochimaru não só o feriu como também quase acabou com sua vida. A lembrança queimava em sua mente, mas ele não tinha tempo para pensar nela agora. Após saber das perdas de suas forças na Terra do Som, o terceiro Raikage rapidamente convocou seu filho e os altos oficiais da vila para um conselho. A resistência da Terra do Som exigiu uma abordagem cautelosa. A situação lembrou ao conselho da Segunda Grande Guerra Ninja, quando 3 grandes vilas tentaram invadir a Megakuri. Apesar de sua força superior, eles foram forçados a recuar assim que a Megakuri, liderada por Anzo da Salamandra, resistiu. Até mesmo uma pequena aldeia poderia se tornar uma ameaça significativa quando tivesse um líder capaz. Envolver uma nação menor em um conflito em grande escala pode levar a perdas desnecessárias. Era como lutar contra um chefe poderoso em um jogo enquanto ignorava o menor por perto. Se você não lidasse com a ameaça menor primeiro, a distração poderia acabar com você. Anteriormente, a Megakuri se manteve firme graças a Anzo. Agora, com a Terra do Som exibindo desafio similar, quem poderia dizer que eles não tinham uma figura comparável os liderando? Após cuidadosa deliberação, o conselho chegou a uma decisão. Primeiro, eles ajustariam sua rota para evitar conflito direto com a Terra do Som. Segundo, eles enviariam emissários para negociar com os líderes do país e avaliar suas intenções. Que ousadia, murmurou o Raikage. Uma nação desconhecida e insignificante, ousando derrotar os ninjas de uma grande potência em tempos de guerra? Eles têm um desejo de morte? O que o Raikage não sabia era que o atual Daimyo da Terra do Som estava paralisado de medo. As 5 grandes vilas ninja dominaram o mundo, e as nações menores só puderam abaixar a cabeça. Deixando de lado matar ninjas de uma grande vila, a maioria das nações pequenas nem ousaria ofendê-los. E ainda assim,
Shana, ao ouvir a notícia, ficou em pânico total. Afinal, ela era apenas uma civil comum de Uzushogakure, uma mulher que havia tropeçado nesse papel. Apesar de anos de experiência administrando a vila, ela ainda não tinha confiança para lidar com situações de alto risco. Diante da pressão intimidadora das negociações com Kumo, ela se sentia completamente fora de seu alcance. O que eu faço? O que eu faço? Shana andava de um lado para o outro em seu escritório, tão frenética quanto uma formiga em uma panela quente. Com Orochimaru ausente, ela não conseguia tomar uma decisão. E se ela irritasse Kumo e eles decidissem retaliar contra a Vila do Som? Não foi apenas uma pequena escaramuça, foi uma questão de sobrevivência para toda a aldeia. Felizmente, Yaiko assumiu a responsabilidade. Ao ouvir as notícias, Yaiko correu com Nagato e Konan a tiracolo. Matamos ninjas de um grande poder. Sim, está em uma situação complicada. Mas não se preocupe, irmã. Deixe-me lidar com as negociações. Você? Os olhos de Shana se arregalaram enquanto ela encarava o adolescente. Você pode realmente fazer isso? Yaiko sorriu confiantemente. E você vai descobrir em breve. Confie em mim. Capítulo 252. Yaiko tinha cabelo curto laranja e uma personalidade alegre e animada. Seu comportamento naturalmente atraía as pessoas. Era um tipo de carisma que lembrava Navaki ou Naruto, como se sua presença irradiasse luz do sol. Ele tinha uma energia tão convidativa que os outros não conseguiam deixar de sentir uma conexão com ele. Na linha do tempo original, ele deveria liderar a Akatsuki em Amegakure. No entanto, o destino tomou um caminho diferente. Orochimaru o trouxe para a Vila do Som, onde ele viveu desde então. Algumas pessoas neste mundo tinham talentos que as diferenciavam, e Yaiko era um desses indivíduos raros. Sua habilidade de combate não era excepcional. Mesmo depois de anos de treinamento em ninjutsu sob Jiraiya, suas habilidades eram, na melhor das hipóteses, comparáveis às de um jounin médio. Mas sua verdadeira força não estava na destreza física, estava em sua mente. Yaiko tinha uma habilidade inata de inspirar os outros e fazer julgamentos decisivos e eficazes. Ele tinha sido a espinha dorsal emocional de seu trio desde a infância, possuindo qualidades de liderança que nem Konan nem Nagato conseguiam igualar totalmente. No entanto, ele tinha apenas 15 anos. Não era surpreendente que Kana duvidasse se ele conseguiria lidar com o peso da negociação, especialmente com alguém tão poderoso quanto o quarto Raikage. Mas sem mais ninguém disponível para consultar, ela relutantemente levou Yaiko, Nagato e Konan para as negociações com Komogakure. Uma mulher? Franziu a testa, seu olhar penetrante pousando em Shana, que aparecerá como a líder da Vila do Som, na fronteira da Terra do Som. Ele não esperava por isso. Uma mulher frágil liderando a aldeia? Mas algo rapidamente o atingiu como estranho. O comportamento e a fala de Shana não carregavam a aura de comando de alguém no comando, nem ela exalava a presença de um shinobi poderoso. Você é mesmo o líder da Vila do Som? A confusão de A era evidente. Como alguém como ela poderia comandar subordinados tão formidáveis? Simplesmente não fazia sentido. Shana gaguejou, sem saber como responder, mas Yaiko suavemente deu um passo à frente. Minha irmã pode não ser a líder da Vila do Som, mas ela tem autoridade total para lidar com os assuntos da vila. Se você tiver perguntas, pode falar conosco, e será o mesmo que falar com o líder. Foi uma prova do talento natural de liderança de Yaiko. Mesmo diante do intimidador Yaiko conseguiu manter a compostura. Embora seu coração batesse nervosamente, exteriormente ele parecia calmo e confiante. Um homem geralmente inclinado a afirmar dominância, não viu razão para perder tempo em posturas. Ele foi direto ao ponto, abordando o incidente anterior envolvendo os times de Komogakure. Yaiko lidou com a situação com uma proposta direta. 1/3 da Terra do Som seria cedido como campo de batalha para a guerra em andamento entre Komogakure e Konoha. Quanto aos ninjas de Komogakure que foram mortos, Yaiko prometeu que o chefe da vila daria uma explicação ao retornar. Surpreendentemente, aceitou o acordo. No momento, Komogakure estava presa em conflito com Konoha e não podia se dar ao luxo de dividir suas forças para lidar com a Vila do Som. Engajar-se em uma guerra desnecessária com uma vila desconhecida, especialmente sem inteligência sólida, só levaria a perdas evitáveis. E assim os moradores da Terra do Som foram evacuados, e a área se transformou em um campo de batalha para as duas grandes nações. A situação era bizarra, 2 grandes países travavam uma guerra nas terras de uma pequena nação, mas nenhum deles ousava provocar a Vila do Som diretamente. A Vila do Som não demonstrou uma força esmagadora, mas claramente causou uma impressão em ambos os lados. A guerra entre Konoha e Komogakure, no entanto, não era preocupação de Orochimaru. Para ele, quanto mais caos no mundo, melhor. Mesmo que as aldeias shinobi destruíssem a terra, Orochimaru não se importaria. Na região sudeste da Terra do Fogo, escondida dentro de uma densa floresta, havia uma base subterrânea isolada. A entrada era estreita e bem escondida, parecendo nada mais que um pequeno poço. Mas uma vez lá dentro, ela se abria para um vasto laboratório totalmente equipado que parecia um mundo completamente diferente. O laboratório abrigava equipamentos de última geração, luzes fluorescentes, câmaras experimentais, cápsulas de clones, computadores, geradores silenciosos e uma sala de monitoramento. A sala de monitoramento sozinha tinha 24 telas, cada uma exibindo pontos críticos em um raio de 5 milhas. 4 clones trabalhavam em turnos para garantir vigilância constante. Esta base era significativamente maior e mais escondida do que a atual sede da Vila do Som. Pai, você vai sair? Me perguntou, olhando para Orochimaru com olhos curiosos. Sim, há uma pequena cidade a cerca de 5 quilômetros daqui. Se estiver entediado, você pode passar algum tempo lá, mas certifique-se de fazer check na base ocasionalmente, instruiu Orochimaru. E lembre-se, não deixe ninguém segui-lo de volta. Ok, pai. Mia assentiu obedientemente antes de hesitar.
Pai, quando a mamãe vai vir me visitar? Vendo os olhos arregalados e expectantes da criança, Orochimaru não conseguiu evitar sorrir. Ela virá na próxima vez que nos encontrarmos. Realmente? Claro. Orochimaru deu um tapinha afetuoso na cabeça de Mi antes de se virar para arrumar seus pertences. Quando Orochimaru vestiu sua capa preta e deixou a base, ele não conseguiu evitar rir sozinho. Falar com a criança que ele havia criado era estranhamente divertido. Com um rápido conjunto de selos de mão, Orochimaru realizou um jutsu de invocação. Bum! Uma nuvem de fumaça branca subiu e uma cobra preta e elegante se materializou ao seu lado. Mestre, a cobra sibilou respeitosamente. Yamata, conte-me sobre a flora, geologia, ambiente e clima ao redor da caverna Rishi, ordenou Orochimaru. Mestre, você finalmente está indo para a caverna Rishi? Sim, Orochimaru respondeu com um leve aceno de cabeça. Ele vinha planejando visitar a caverna Rishi há muito tempo, mas os planos frequentemente eram vítimas das demandas da guerra, do desenvolvimento da força pessoal e da expansão de seu exército. Agora que suas tarefas imediatas estavam concluídas, ele estava livre para prosseguir. Para a maioria, encontrar a caverna Rishi foi um desafio assustador, mas para Orochimaru, o processo foi relativamente simples. Ao invocar cobras da caverna, ele conseguiu estimar sua localização, eliminando sistematicamente as áreas erradas. Ele estava confiante de que encontraria a caverna em breve. Depois de dominar o modo sábio, ele pôde dar os próximos passos em seus planos, obtendo o Mangekyou Sharingan Eterno e eventualmente o Rinnegan. Com o Rinnegan, ele poderia desbloquear habilidades muito além do seu alcance atual. Guiado pela Cobra Negra, Orochimaru se moveu metodicamente, restringindo os possíveis locais para a caverna Rishi. Depois de um dia, uma área foi descartada. Depois de 3 dias, mais 2 foram eliminados. No 7º dia, em frente a uma cadeia de montanhas escarpadas, Orochimaru agachou-se e peneirou terra entre os dedos. Ei, você aí! Pare agora mesmo! Um grito de repente cortou o silêncio. A voz, embora jovem, carregava uma ponta de aço. Orochimaru fez uma pausa e começou a se virar quando outra voz falou. Kakashi, precisamos mesmo mexer com esse cara? É tempo de guerra. Qualquer um com uma identidade suspeita pode ser um inimigo, Kakashi respondeu firmemente. Você aí, tire sua capa e se identifique. Capítulo 253. Em tempos de guerra, a vigilância intensificada de uma nação geralmente deixa todos nervosos. Então, quando Kakashi viu Orochimaru vestindo uma capa preta, sua suspeita foi imediata e intensa. Nesse ponto, Kakashi tinha quase 10 anos e era um Chunin há quase 4 anos, um verdadeiro prodígio. Ele entrou na academia aos 5 anos, se formou no mesmo ano e se tornou um Chunin aos 6 anos. Ao longo da história de Konoha, ninguém quebrou seu recorde. Nem mesmo gênios como Orochimaru ou Uchiha Itachi conseguiram igualar sua precocidade. Embora a rápida ascensão de Kakashi tenha sido em parte devido à guerra em andamento, isso não diminuiu o fato de que ele era um gênio inegável. Sua missão nesta guerra era simples, mas perigosa: eliminar qualquer ninja inimigo que se infiltrasse na Terra do Fogo. Quando Orochimaru ouviu a voz atrás dele, seus lábios se curvaram em um leve sorriso. Kakashi. O que é Kakashi Ataque? Lentamente, Orochimaru se virou, seu olhar penetrante caindo sobre 3 jovens shinobi. Um tinha cabelos branco-prateados e uma máscara cobrindo a parte inferior do rosto. Outro tinha cabelos pretos e usava óculos de proteção, exalando uma energia nervosa. A última era uma menina pequena com olhos suaves e marcas vermelhas pintadas nas bochechas. Todos os 3 estavam olhando para ele com expressões cheias de cautela e tensão. Ataque Kakashi, Uchiha Obito no Hara-Rin. O sorriso de Orochimaru se aprofundou um pouco. Ele conhecia as histórias desses 3 muito bem. Seus futuros eram nada menos que extraordinários e devastadores. Um deles se tornaria o ninja mais habilidoso de Konoha e, eventualmente, seu 6º Hokage. Alguém despertaria o Mangekyou Sharingan através do amor e da perda, apenas para descer à escuridão, orquestrar um massacre e quase destruir o mundo ninja inteiro. E por último, através de sua morte, ela se tornaria o catalisador de tudo isso. É impressionante como o destino pode distorcer a vida das pessoas. Orochimaru refletiu consigo mesmo. Parece que você deve ser filho de Ataque Sakumo. Os olhos de Kakashi se arregalaram quando ouviu o homem mencionar seu pai pelo nome. Vê você. Quem é você? Sua voz vacilou levemente e seu aperto na espada aumentou. Como alguém poderia reconhecer o nome de seu pai tão facilmente no deserto? Quando Orochimaru calmamente puxou seu capuz para revelar suas feições inconfundíveis, as 3 crianças congelaram. Esse senhor Orochimaru? A voz de Uchiha Obito falhou, e ele engoliu em seco com a garganta seca de medo. De jeito nenhum. Isso é uma piada? Rin sussurrou, sua voz tremendo enquanto ela tentava processar a situação. Rin só tinha ouvido falar de Orochimaru pelo nome. Ele tinha desertado da vila muito antes de ela conhecê-lo. Mas sua reputação o precedia, e era aterrorizante o suficiente para abalar seus nervos. Até mesmo Kakashi, que havia encontrado Orochimaru várias vezes quando criança, não conseguia parar o tremor em suas mãos. Seu aperto em sua espada era instável. Na época em que Kakashi era um agente Ambu em outra linha do tempo, a mera visão de Orochimaru o paralisava de medo. Mesmo adulto, Kakashi não teve chance contra Orochimaru. Agora, com 10 anos de idade, seu medo foi amplificado 10 vezes. Frente a frente com um dos traidores mais infames de Konoha, todos os 3 estavam fazendo tudo o que podiam para permanecer de pé. Este homem não era um Nukenin qualquer. Orochimaru era classificado como um criminoso de nível S, procurado por todo mundo ninja. Ele era considerado mais perigoso que os Kages das nações inimigas. Vendo suas expressões petrificadas, o sorriso de Orochimaru se alargou. O que é isso? Vocês estão todos com tanto medo de mim? Eu. Kakashi cerrou os dentes, forçando-se a acalmar os nervos. Mas sua espada trêmula traiu sua fachada. Kakashi conhecia Orochimaru muito bem.
Seu pai, Sakumo, havia falado sobre Orochimaru e Kakashi o havia conhecido no passado. Mas justamente por causa dessa familiaridade, o medo de Kakashi só aumentou. Ei, você é mesmo Orochimaru-sama? A voz de Obito quebrou de repente o silêncio tenso. Embora gaguejasse, ele deliberadamente falou mais alto, como se estivesse tentando reunir coragem. Idiota! Calha a boca! Kakashi gritou com ele, seu tom afiado e baixo. Você quer nos eliminar? Kakashi, apesar da pouca idade, conhecia seus limites. Ele estava confiante em suas habilidades, mas contra Orochimaru, mesmo que houvesse uma centena dele não faria diferença. Orochimaru riu levemente, achando a conversa divertida. Eliminar vocês? Não se preocupem, não tenho interesse em nenhum de vocês. Para Orochimaru, os três antes dele eram insignificantes. Embora ele reconhecesse o potencial de Uchiha Obito para influenciar todo o mundo Shinobi, isso simplesmente não importava para ele. O foco de Orochimaru estava em outro lugar, em aprender o modo sábio e avançar seus objetivos pessoais. Ao ouvir isso, Obito soltou um suspiro trêmulo e se virou para Kakashi. Vamos, Kakashi. Não tem como lutarmos com ele. Temos sorte que ele não está interessado em nós. A voz de Obito estava cheia de medo, mas também de alívio. Ele não estava disposto a arriscar sua vida em um confronto sem sentido, especialmente quando isso significava nunca mais ver Rin. Kakashi abriu a boca, mas antes que pudesse responder, um borrão amarelo apareceu de repente na frente deles. Os olhos de Orochimaru se estreitaram. Parado diante dele estava ninguém menos que Namikaze Minato. Você, senhor Orochimaru? Minato disse, seu tom calmo, mas tingido de surpresa. Orochimaru franziu a testa. Isso é interferência sem fim. Ele murmurou baixinho. Minato não sacou sua arma nem demonstrou nenhuma agressão. Sua surpresa era genuína, mas não havia hostilidade. Orochimaru inclinou a cabeça levemente, confuso com a falta de hostilidade de Minato. De acordo com as informações que ele tinha de Tsunade, Konoha o rotulou como um ninja desonesto. Normalmente, um shinobi que encontra um no Kenin de sua própria vila tentaria matá-lo ou capturá-lo para interrogatório. Mas Minato não fez nenhum movimento para atacar. Após uma breve troca de palavras, Orochimaru finalmente entendeu a situação. Jiraiya tinha aceitado Minato como seu discípulo, assim como Orochimaru se lembrava. Além disso, Jiraiya tinha contado a Minato sobre o passado de Orochimaru, embora as razões específicas para a deserção de Orochimaru tivessem sido classificadas como um segredo de Konoha. Parecia que a atitude de Jiraiya em relação a ele também influenciou a visão de Minato. Balançando a cabeça, Orochimaru descartou o pensamento com um aceno de mão. Esqueça. Você pode ir. Sim, meu senhor, Minato respondeu respeitosamente antes de se virar para o trio. Vamos, Kakashi, Obito, Rin. Esse sim. Eles gaguejaram em uníssono, o alívio inundando seus rostos enquanto seguiam Minato. Observando-os partir, o olhar de Orochimaru permaneceu na espada de Kakashi. Essa não é a lâmina de Sakumo. Poderia significar que Ataque Sakumo ainda está vivo? E onde está Kushina? Ela não seguiu Minato? Um leve sorriso surgiu nos lábios de Orochimaru. Interessante. Ele murmurou. Enquanto o mundo Shinobi travava uma guerra, a mente de Orochimaru estava na imortalidade. Para ele, ir até a caverna Hishi para aprender o modo sábio era simplesmente parte de sua busca pela vida eterna. Se ele quisesse melhorar sua energia espiritual, ele poderia capturar uma besta com cauda ou até mesmo retornar a Konoha para encontrar Uchiha Itachi. Mas aprender o modo sábio era o caminho mais seguro e eficiente. Ele sempre quis dominar as técnicas sábias. Aumentar sua energia espiritual enquanto ganhava novos poderes era um cenário ganha-ganha. Mestre, o cheiro aqui parece incomum, disse Yamata com a cobra negra ao seu lado. Poderia ser este vale à frente? Orochimaru refletiu, seu olhar caindo na floresta enevoada diante dele. O chão estava coberto de ossos, criando uma atmosfera sinistra. Os cantos dos seus lábios se curvaram em um leve sorriso. Capítulo 254. Caverna Hishi, um dos 3 lendários solos sagrados para aprender técnicas sábias. É um lugar que somente aqueles com o destino certo podem alcançar, e muito menos sobreviver às provações para praticar sua forma única de Senjutsu. Mas Orochimaru estava claramente entre os poucos escolhidos. Afinal, sem uma conexão predestinada, ele não teria sido capaz de assinar um contrato de invocação com as cobras da caverna Hishi em primeiro lugar. Ao contrário da maioria das pessoas, Orochimaru tinha uma compreensão mais profunda da caverna Hishi. Primeiro, ele tinha certeza de que a caverna Hishi existia dentro do mundo físico, não em alguma dimensão separada. Seu raciocínio? Suas memórias do Monte Myoku, as estátuas humanas petrificadas encontradas lá. Se o Monte Myoku, outro lugar sagrado, era acessível dentro do mundo ninja, então a caverna Hishi também deveria ser. Em segundo lugar, Orochimaru estava confiante de que a caverna Hishi estava localizada na Terra do Fogo. Por quê? Os 3 Sannin lendários, Tsunade, Jiraiya e ele mesmo vieram todos de Konoha, uma vila na Terra do Fogo. Se os lugares sagrados estivessem espalhados por várias terras, certamente outros países teriam seus próprios representantes herdando seu poder. Com essa análise combinada com as pistas fornecidas pelas cobras que ele invocou, Orochimaru conseguiu localizar a caverna Hishi em um tempo relativamente curto. Levou apenas 1 mês e meio após seu encontro com Minato e a jovem equipe de Kakashi, Obito e Rin. E ironicamente a caverna ficava a apenas algumas dezenas de quilômetros do orfanato de Nono. Escondido perto da fronteira de Konoha, longe dos caminhos mais conhecidos e enterrado em uma densa selva, o local era isolado o suficiente para evitar ser
ser detectado. A pesquisa de Orochimaru até mesmo revelou relatos de vilas próximas sobre pitons gigantes atacando humanos, mais uma confirmação da proximidade da caverna Rishi. Assobio, assobio. Conforme Orochimaru entrava na selva, o som de inúmeras cobras deslizando enchia o ar. O silvo delas vinha das árvores, arbustos e sob os pés. O chão em si estava coberto de ossos humanos, um lembrete sombrio de que ele não foi o primeiro ninja a tentar chegar à caverna Rishi. Assim como o Monte Myoku tinha suas estátuas petrificadas, a caverna Rishi tinha suas vítimas. Humanos a caçam. Elimine-o, elimine-o. Os sussurros sinistros das cobras ecoavam ao redor dele, mas Orochimaru não lhes deu atenção. Sua energia mental se expandiu, e ele continuou em frente em um ritmo vagaroso. Mestre, mestre. Conforme o poder do contrato de invocação fluía através dele, os sussurros antes ameaçadores se transformaram. As cobras agora o cumprimentavam com deferência, dirigindo-se a ele como seu mestre. Para Orochimaru, caminhar pela caverna Rishi foi como retornar para casa. Quanto mais ele se aventurava, mais espessa a névoa se tornava. Era mais densa do que o jutsu de ocultação de névoa empregado pelo shinobi de Kirigakuri. A visibilidade foi reduzida para menos de 2 metros, mas isso não o perturbou. Com suas habilidades sensoriais aguçadas e Yamata liderando o caminho, se perder nem era uma opção. Enquanto caminhava, Orochimaru não pôde deixar de se maravilhar com os obstáculos que cercavam a caverna Rishi. Não é de se espantar que pessoas comuns não tenham conseguido chegar tão longe. A selva em si estava infestada de cobras venenosas, e as camadas sufocantes de neblina desorientavam até o ninja mais experiente. Passar pelas cobras já era difícil bastante, mas navegar na névoa sem orientação? Isso era quase impossível. Não demorou muito para que a densa neblina começasse a se dissipar e os arredores ficassem visíveis novamente. Estrondo. Um som estrondoso irrompeu à frente. De dentro da montanha, uma enorme piton roxa surgiu, seu corpo colossal lançando nuvens de poeira e detritos no ar enquanto avançava em direção a Orochimaru. Quem ousa invadir a caverna Rishi sem permissão? Prepare-se para morrer, espere. Orochimaru? A voz agressiva parou no meio da frase quando a piton o reconheceu. Os lábios de Orochimaru se curvaram em um leve sorriso. Manda? Você veio para me impedir pessoalmente? O mais forte não deveria aparecer por último? Ou você é apenas o guardião glorificado da caverna Rishi? Idiota! Não me coloque no mesmo nível dos porteiros. Eu estava apenas tirando uma soneca aqui. Tá? É mesmo? Acredite ou não, eu não me importo. Manda rosnou irritada. Orochimaru riu baixinho, ignorando a indignação da piton enquanto continuava caminhando para o interior da caverna. Seu objetivo era claro, conhecer o sábio da cobra branca e aprender senjutsu. De acordo com Yamata, o sábio da cobra branca residia em um templo na parte mais profunda da caverna Rishi. Manda deslizou atrás dele, seu corpo enorme se enrolando e desenrolando enquanto seguia. Ei Orochimaru, você ainda tem um pouco daquele soro da evolução? Após 3 usos, o soro perde sua eficácia para grandes melhorias. Além disso, ele só concede habilidades menores e especializadas. Você não se beneficiaria disso, Orochimaru respondeu sem olhar para trás. O soro da evolução foi projetado para fornecer aprimoramentos genéticos abrangentes, aumentando força, velocidade, defesa e ataque. No entanto, ele só poderia ser usado 3 vezes para efeito máximo. Enquanto Orochimaru se envolveu em criar habilidades especializadas, ele as achou impraticáveis para Amanda. Quanto maior a criatura, mais soro era necessário para criar qualquer mudança significativa. Tentando dar a Amanda algo como um gene de camuflagem de camaleão? Mesmo com a habilidade de Orochimaru de replicar genes, seria necessária uma quantidade enorme de soro para afetar uma cobra daquele tamanho. Simplesmente não valeu a pena o esforço. A força de Amanda estava em seu tamanho e força bruta. Habilidades extravagantes apenas diluiriam seu potencial natural de combate. Tudo bem. Eu não preciso disso, mas outras cobras podem precisar. Manda bufou. Orochimaru sorriu. Eu não sabia que você se importava com outras cobras, Manda. Isso é atípico de você. Este senhor tem que pensar neles às vezes. De qualquer forma, alguém está aqui. Orochimaru parou no meio do caminho e levantou uma sobrancelha. Quem? Antes que Manda pudesse responder, 3 figuras desceram da névoa, pousando graciosamente na frente dele. As recém-chegadas eram mulheres, todas com pele clara e impecável e feições marcantes e serpentinas. A do centro era impressionante. Ela tinha cabelos longos e verdes, pupilas douradas e marcas vermelho escuras que se estendiam dos olhos até o nariz. Uma coroa dourada repousava sobre sua cabeça, adornada com um orbe semelhante a jade. Ela usava um manto branco esvoaçante, seu peito adornado com uma gatama verde. Atrás dela estavam outras 2, uma mulher elegante e a outra uma figura infantil parecida com a líder. Humanos na caverna Rishi? Orochimaru refletiu em voz alta, estudando-os. Não humanos. Cobras, eu presumo? Isso é uma forma de transformação? A mulher de cabelos verdes no centro sorriu, seus dentes afiados brilhando. Um contratante da caverna Rishi? Interessante. Irmã, este aqui tem um cheiro diferente, disse uma das figuras atrás dela. Sim, eu também sinto isso, ela respondeu. O que você tem a fazer aqui, empreiteiro? Vim ver o sábio da cobra branca, disse Orochimaru sem rodeios. Suas pupilas douradas brilharam. Você está aqui pelo sábio? Então me siga. Eu te levo até lá. Manda, você não é necessária. Manda bufou, mas não protestou enquanto Orochimaru seguia a mulher para dentro da caverna Rishi. Capítulo 255. Orochimaru sempre soube sobre a caverna Rishi e reuniu algumas informações sobre seu significado. No entanto, ele não tinha conhecimento de seu funcionamento interno. 3 mulheres agindo como parte da hierarquia da caverna Rishi, e Manda obedientemente seguindo suas ordens.
Que tipo de configuração foi essa? Nada disso apareceu em nenhuma das informações coletadas por Orochimaru. Ainda assim, depois de viver no mundo ninja por tanto tempo, Orochimaru se acostumou a confiar no que via e ouvia em primeira mão para julgar qualquer situação. Ele conhecia os detalhes gerais sobre a caverna Rishi, mas nunca havia entrado lá até agora. Não importa. Uma vez que ele próprio observasse, tudo ficaria claro. Da perspectiva de Orochimaru, as 3 mulheres que ele havia encontrado antes personificavam arquétipos distintos. Uma era uma garota infantil, outra tinha o comportamento de uma irmã mais velha digna, e a última parecia ter a graça refinada de uma mulher casada. Era a última das 3, exalando um ar equilibrado e de esposa que parecia ser a líder. Sob suas ordens, Manda ficou no vale, e as outras 2 mulheres partiram com desculpas convenientes. Ela liderou o caminho enquanto Orochimaru seguia em um ritmo relaxado. Acredito que seu nome seja Orochimaru, correto? Está listado no contrato de sangue, a mulher falou, seu tom casual como se estivesse tentando passar o tempo. Isso mesmo, Orochimaru respondeu calmamente. Permita-me apresentar-me. Meu nome é Tagorihime. Sou um dos gerentes da Rishi Cave. Gerente? Os lábios de Orochimaru se curvaram em um leve sorriso. Eu pensei que apenas o sábio da cobra branca tinha autoridade aqui. Tagorihime respondeu suavemente. O sábio da cobra branca é de fato o líder. Nós, por outro lado, somos como os anciões da caverna Rishi. Interessante, Orochimaru murmurou sua expressão pensativa. Anciãos, ela disse. Isso significava que seu status era inferior apenas ao do sábio da cobra branca, mas maior que o de Manda. A posição deles parecia equivalente à de Fukazaku e Shima no Monte Mimoku. No entanto, apesar de sua habilidade de invocar cobras poderosas como Manda, Orochimaru nunca foi capaz de invocar figuras como essas 3 mulheres. Por quê? Se Jiraiya conseguiu invocar 2 sábios sapos, por que Orochimaru não conseguiu invocar os anciãos da caverna Rishi? Descanse aqui primeiro. Foi uma longa jornada, Tagorihime disse com um sorriso gentil, gesticulando em direção a um castelo elegante cheio do que parecia ser comida humana. Seu comportamento era suave e reconfortante. Mas os instintos aguçados de Orochimaru soaram alarmes. Olhando para a estrutura magnífica, ele perguntou curiosamente, como você criou um castelo tão convincente? A expressão de Tagorihime não vacilou. Não tenho certeza do que você está falando. Vamos lá, Orochimaru disse categoricamente. Você sabe exatamente o que eu quero dizer. Não entendo o que você está insinuando. Chega de jogos. Não sei qual é seu objetivo, mas essa charada é cansativa. Orochimaru interrompeu, seu tom calmo, mas penetrante. O sorriso educado de Tagorihime não desapareceu, embora um lampejo de surpresa tenha surgido em seus olhos. Que homem perceptivo, ela comentou, seu tom divertido. Você é o primeiro a ver através da ilusão antes de entrar. É mesmo? Orochimaru respondeu secamente. A maioria das pessoas são realmente tão sem noção? Desinformado? Obviamente, Orochimaru deu de ombros. Se alguém não consegue detectar uma armadilha tão óbvia, o que mais poderia ser senão fraco? A expressão de Tagorihime mudou um pouco, seu orgulho claramente ferido. Você chama minha armadilha de óbvia? Por quê? Levantando a mão direita, Orochimaru estendeu um único dedo. Primeiro, as cobras da caverna Rishi são tudo menos amigáveis. Os incontáveis ossos humanos do lado de fora deixam isso perfeitamente claro. Até mesmo alguém que não seja um contratante poderia juntar as peças. Ele estendeu um segundo dedo. Segundo, um grande castelo como esse não pertence à caverna Rishi. E comida humana? Vocês são todos cobras. Vocês não comem comida humana. Por fim, ele levantou um terceiro dedo. Terceiro, combinando os 2 primeiros pontos, seu comportamento excessivamente amigável se torna suspeito. Cobras de sangue frio agindo de forma gentil e amável? É óbvio que você está tentando atrair humanos. Só posso supor que o corpo humano seja mais adequado para consumo. A expressão de Tagorihime endureceu enquanto sua fachada calma rachou. Em um piscar de olhos, suas belas feições se transformaram em um rosto sinistro, semelhante ao de uma cobra. Sua voz se tornou fria e venenosa. Tão inteligente. Você viu através de tudo. Mas você deveria ter ficado quieto. Tudo que você tinha que fazer era entrar e ser comido. Mas não, você só tinha que agir de forma inteligente. Comido por você? Orochimaru repetiu, sua expressão despreocupada. Se você me dissesse que Manda queria me comer, eu poderia acreditar. Mas você? Ele riu desdenhosamente. Não me faça rir. Você? Tagorihime sibilou, seus olhos de cobra se estreitando de raiva. Mas ela não conseguiu responder, porque Orochimaru estava certo. O contrato de invocação os prendia. Se ela tentasse devorá-lo, o poder do contrato a atingiria com uma reação severa. Quanto mais forte o indivíduo, mais severas as consequências. Para alguém do nível dela, a reação poderia incapacitá-la por séculos, um preço alto demais a pagar. Este homem é inteligente, irmã, disse uma das outras mulheres, emergindo de repente das sombras. Sim, acrescentou a segunda mulher. No mínimo sua inteligência é impressionante. Enquanto falavam, o grande castelo desapareceu como fumaça, revelando uma clareira desolada cheia de ossos. O rosto de Tagorihime retornou à sua forma anterior, recuperando sua beleza humana. Não apenas inteligente, Orochimaru disse calmamente. Eu também sou mais forte do que qualquer um de vocês. Agora, me leve para ver o sábio da cobra branca. Seu tom era ousado e sem remorso. Normalmente, qualquer um que quisesse aprender Senjutsu teria primeiro que passar pelos testes da Terra Sagrada. Mas com a força de Orochimaru, ele não viu necessidade de tais formalidades tediosas. Qual era o sentido de perder tempo com testes quando ele já era um contratante da caverna Rishi? Você é terrivelmente arrogante, disse uma das mulheres com um tom áspero. Você nem é humano, acrescentou outro, olhando feio para ele. Irmã, eu quero comê-lo. Eu também quero comê-lo. Antes que a situação piorasse, uma voz antiga e autoritária ecoou do nada. Chega, tragam-no.
A voz era distante, mas autoritária, como se fosse transmitida por uma vasta extensão. Orochimaru sorriu levemente. O sábio da cobra branca me convocou, ele disse. Tagoriyimi franziu o senho, mas não discutiu. Virando-se bruscamente nos calcanhares, ela fez sinal para que ele a seguisse. Seu descontentamento era óbvio, mas diante da ordem do sábio da cobra branca, ela não teve escolha a não ser obedecer. Orochimaru não se importou com o humor dela e a seguiu sem hesitar. Não demorou muito para que um grande templo aparecesse, com sua entrada marcada com as palavras Caverna Rishi. Lá dentro, uma enorme cobra branca estava enrolada preguiçosamente em uma plataforma elevada. Suas pupilas douradas se fixaram em Orochimaru enquanto ele dava um passo à frente. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 256. Entre os 3 lugares sagrados para aprender Senjutsu, há 3 criaturas lendárias, o sábio da cobra branca, o sábio do sapo e o sábio da lesma. Esses seres são criaturas antigas que existem desde a época de Kaguya, milhares de anos atrás, vivendo através de longas eras da história. Por exemplo, na floresta Shikotsu, a lesma sábia é singular. Todas as outras lesmas são simplesmente fragmentos de seu corpo. No Monte Myoku e na Caverna Rishi, há vários subordinados, cada um poderoso por si só. Exemplos famosos incluem Gamabunta e Manda, 2 das criaturas invocadas mais conhecidas. No entanto, acima deles estão seres ainda mais poderosos, como os 2 sábios sapos do Monte Myoku, Fukazaku e Shima. Dizem que esses 2 viveram por mais de 800 anos, ficando atrás apenas do grande sábio sapo em termos de idade. Com base nisso, Orochimaru especulou razoavelmente que as 3 mulheres humanoides na caverna Rishi provavelmente também viveram por 7 a 8 séculos. Em outras palavras, eles eram monstros antigos. Não que isso importasse muito para Orochimaru. Ele não veio aqui para comparar a expectativa de vida. Ele veio para aprender a técnica do sábio da caverna Rishi, nada mais. Ao discutir Senjutsu, a caverna Rishi se destaca como um lugar muito mais perigoso do que as outras 2 terras sagradas. Aqui não eram apenas as cobras comuns que devoravam as pessoas, até mesmo a própria sábia da cobra branca consumia aqueles que falhavam em seus testes. Muitos que foram à caverna Rishi buscando força nunca conseguiram sair. Alguns falharam em dominar o Senjutsu e foram consumidos pela energia da natureza, enquanto outros caíram presas das cobras antes mesmo de terem a chance. Os testes aqui eram tão mortais quanto enganosos. Por exemplo, a ilusão do castelo anterior foi criada usando o chakra Senjutsu para tentar Orochimaru. Se ele tivesse sucumbido à isca, seja comendo a comida ou sendo atraído pelas ilusões, ele teria sido considerado indigno e devorado. No entanto, Orochimaru não era um visitante comum. Como contratante da caverna Rishi, ele desfrutava de privilégios únicos. Não apenas sua entrada foi desimpedida, mas o sábio da cobra branca sentiu sua chegada quase imediatamente. E dada sua força atual, Orochimaru não tinha medo de virar comida de cobra. Você é Orochimaru? A voz do sábio cobra branca era rouca e antiga, com um tom calmo e sem pressa. Sim, Orochimaru respondeu calmamente. Ouvi falar de suas façanhas com Manda. Você veio aqui para aprender Senjutsu? Está correto. O sábio da cobra branca riu fracamente. Normalmente, mesmo aqueles que herdam o contrato da caverna Rishi devem passar por um teste antes de aprender Senjutsu. No entanto, já que você foi reconhecido por Manda, eu vou abrir mão do teste. Obrigado, sábio. Tagoriyimi, leve-o e ensine-lhe os métodos do Senjutsu. Sim, sábio, Tagoriyimi disse respeitosamente. Ela então se virou para Orochimaru. Venha comigo, Orochimaru. Claro. Como líder supremo da caverna Rishi, a força do sábio da cobra branca era inegável. No entanto, seu tratamento com Orochimaru foi notavelmente complacente. A caverna Rishi era, afinal, um lugar onde as pessoas vinham em busca de poder. Muitos tinham vindo antes de Orochimaru, e muitos tinham perecido tentando. Aqueles que falhavam nos testes viravam comida para as cobras, enquanto aqueles que passavam ganhavam a chance de aprender Senjutsu. Como contratante reconhecido da caverna Rishi, Orochimaru foi uma exceção. Com a aprovação do sábio da cobra branca, ele começou a aprender a técnica do sábio da caverna Rishi sob a orientação das 3 mulheres. O método de aprendizado de Senjutsu na caverna Rishi diferia significativamente daquele do Monte Myoku. No Monte Myoku, os praticantes aplicavam uma pequena quantidade de óleo de sapo em seus corpos para ajudar a absorver e sentir a energia natural. Na caverna Rishi, o processo envolvia um veneno de odor fétido que era aplicado na testa. A razão para isso estava ligada à natureza do Senjutsu da caverna Rishi, que, como Orochimaru suspeitava, focava fortemente no poder espiritual. Assim, o treinamento começava com o fortalecimento do espírito. Você deve pensar cuidadosamente antes de prosseguir. Praticar Senjutsu é extremamente perigoso, Tagoriyimi alertou após explicar os princípios para Orochimaru. Seu tom era sério e sua expressão revelava um toque de preocupação. A energia natural era imensamente poderosa, mas carregava riscos significativos. Absorver muito ou não controlá-la adequadamente poderia levar a consequências irreversíveis. No Monte Myoku, isso significava se transformar em pedra ou em uma criatura parecida com um sapo. Na caverna Rishi, o fracasso significava se tornar uma cobra, ou pior. No entanto, Orochimaru apenas deu de ombros. Sem problemas. Vamos começar. Muito bem. Vou te dar uma amostra primeiro, disse Tagoriyimi. Ela mergulhou um pedaço de bambu no veneno e cuidadosamente o levou até a testa de Orochimaru, aplicando-o entre suas sobrancelhas. Orochimaru permaneceu imóvel, sem oferecer resistência. Ele não estava preocupado com nenhuma má intenção de Tagoriyimi ou dos outros. Como ele havia presumido antes, o contrato que o prendia à caverna Rishi os impedia de machucá-lo diretamente. Mesmo que quisessem, as repercussões do contrato superariam qualquer benefício potencial. Sem mencionar que eles não ousariam desafiar as ordens do sábio da cobra branca. Seu tom de pele e pupilas não são tão diferentes dos nossos. Tagoriyimi comentou com diversão.
Ainda há uma diferença fundamental, Orochimaru respondeu com um leve sorriso. Antes que ele pudesse terminar, porém, sua expressão mudou. No momento em que o veneno foi aplicado, uma torrente de energia natural violenta surgiu em seu cérebro através do ponto entre suas sobrancelhas. O fluxo era intenso e implacável, muito mais forte do que ele esperava. Mesmo com a formidável força mental de Orochimaru, sua cabeça parecia pesada e desorientada sob a pressão avassaladora. Zumbido. Suas pupilas douradas momentaneamente mudaram para um tom vermelho-sangue, e o Tomoe em seu Sharingan girou rapidamente antes de formar um padrão caleidoscópico. Esses olhos. Tagorimi me disse com uma pitada de admiração. Haha, estou começando a te levar a sério agora. Seus olhos contêm um poder espiritual incrível, acrescentou uma das outras mulheres. De fato, concordou o terceiro. Orochimaru ignorou os comentários deles, focando inteiramente em estabilizar a energia caótica dentro dele. Ele rapidamente sentou-se de pernas cruzadas no chão, entrando em um estado meditativo. Ele percebeu que se não acalmasse a mente e assumisse o controle da energia natural, a sensação de tontura rapidamente se transformaria em algo muito pior. À medida que ele guiava o fluxo de energia natural, sua condição começou a se estabilizar. Capítulo 257. O modo sábio é um estado de combate que amplifica o poder do personagem várias vezes, ou até dezenas de vezes, em comparação ao estado normal. É amplamente conhecido que atingir o modo sábio requer uma proporção exata de chakra para energia natural, 2 horas e 1. Quanto mais precisa for essa proporção, mais perfeito será o senjutsu resultante. Em geral, independentemente da terra sagrada em que se pratica senjutsu, quanto mais chakra a pessoa tiver, mais fácil e rápido será seu treinamento. Por exemplo, Jiraiya precisou de 20 minutos para se preparar para entrar no modo sábio. Naruto, por outro lado, precisou de 5 minutos. O primeiro Hokage, por outro lado, podia ativar o modo sábio instantaneamente. Isso por si só demonstra as vantagens de ter uma reserva de chakra abundante. Não só torna o aprendizado mais rápido, mas também permite uma ativação mais rápida do modo sábio. Quanto a se Orochimaru acabaria como o Yakushi Kabuto original, com seu corpo se tornando fortemente parecido com o de uma cobra devido ao senjutsu da caverna Rishi. Orochimaru não estava preocupado. A transformação de Yakushi Kabuto teve muito mais a ver com o transplante de células estranhas do que com os efeitos do senjutsu em si. Transformar-se em uma cobra por meio de treinamento? Isso só aconteceria se o corpo da pessoa fosse muito fraco ou se sua maestria em senjutsu fosse falha. No caso de Orochimaru, ele estava confiante de que isso não aconteceria. Enquanto Orochimaru se concentrava em dominar o senjutsu na caverna Rishi, o mundo exterior mergulhava ainda mais no caos. As forças de Komo estavam envolvidas em um conflito feroz com Konoha quando foram subitamente emboscadas pelos ninjas de Iva. O motivo? Durante o confronto anterior com Konoha, Komo havia se aproveitado de Iva, e agora Iva queria vingança por suas perdas. Quando as notícias do ataque chegaram ao terceiro Raikage, ele ficou furioso. Ele ordenou que seu filho continuasse lutando contra Konoha enquanto ele pessoalmente liderava um contra-ataque contra Iva. Embora Komo e Iva tenham cooperado brevemente no passado para lidar com Orochimaru, essa foi uma aliança situacional sem confiança duradoura. Os conflitos entre as vilas ninjas eram profundos. Uma vez que uma trégua frágil foi quebrada, era cada nação por si. Sem um inimigo comum para uni-los, a guerra era inevitável. Felizmente para Komo, apesar de serem atacados em 2 frentes, suas linhas de batalha não se sobrepuseram. Iva e Konoha não eram aliadas e não tinham intenção de cooperar, o que impediu Komo de ficar imprensado entre 2 forças coordenadas. Enquanto isso, Tsunagakure decidiu ficar fora do conflito. Hasa, tendo ascendido recentemente como 4º Kazekage, optou por esperar e observar a situação em vez de correr para a batalha. Entre as 5 grandes vilas ninja, Suna era a mais fraca. Suas terras áridas prejudicaram sua economia, o que por sua vez deixou seus recursos e equipamentos militares em falta. Sua população era pequena, perdendo apenas para Kirigakure em seus dias de névoa sangrenta, e o número de ninjas ativos na vila era limitado. Somando-se à hesitação deles estava a morte do 3º Kazekage durante a guerra anterior. Ainda se recuperando da perda, eles não podiam se dar ao luxo de agir de forma imprudente. O caos da Terceira Guerra Mundial Ninja atingiu seu auge em um mês. No entanto, em Konoha, a vida dentro da vila permaneceu enganosamente pacífica. Em um dia ensolarado, a vila se aquecia sob o brilho quente do sol, e os rostos icônicos do monumento Hokage erguiam-se orgulhosamente sob o céu claro. Na antiga mansão de Orochimaru, Tsunade estava sentada tomando chá no quintal. Perto dali, Mikoto pendurava roupas para secar. Os lábios de Tsunade se curvaram em um pequeno sorriso quando ela se virou para Mikoto. Mikoto, obrigada por ajudar durante esse tempo, ela disse calorosamente. Cada vez que Tsunade pensava em como ela trouxe Mikoto para a vida de Orochimaru, ela não conseguia deixar de sentir que foi uma de suas melhores decisões. A personalidade de Mikoto era o oposto da dela. Enquanto Tsunade não tinha paciência ou interesse em certas tarefas, Mikoto se destacava. De muitas maneiras, elas se complementavam perfeitamente, e a presença de Mikoto salvou Tsunade de muitos dos problemas que ela normalmente teria que suportar. Não é problema, Lady Tsunade. Só estou fazendo o que devo, respondeu Mikoto suavemente. O que você deve fazer? Tsunade riu levemente, colocando sua xícara de chá na mesa antes de caminhar até o lado de Mikoto. A propósito, você tem 24 anos este ano, certo? Tsunade perguntou com um brilho brincalhão nos olhos. Sim, está certo. Por que você pergunta? Nenhuma razão em particular, Tsunade disse com falsa casualidade, tomando outro gole de chá. Eu simplesmente não pude deixar de notar que você está sempre sozinha.
Você não está interessada em encontrar um namorado? A pergunta repentina pegou Mikoto desprevenida, e um rubor profundo se espalhou por suas bochechas. É, senhora Tsunade, do que você está falando? Lord Orochimaru e eu já. Mikoto gaguejou, parando antes de terminar a frase. Suas palavras não precisavam ser completadas. Ambas as mulheres sabiam exatamente o que ela queria dizer. Afinal, foi a própria Tsunade quem orquestrou o relacionamento de Mikoto com Orochimaru. A expressão de Tsunade permaneceu calma, seu tom indiferente. Orochimaru? Aquele cara. Ele é um ninja desonesto agora. Por que se incomodar em esperar por ele? Por favor, não brinque comigo, Lady Tsunade, Mikoto disse com um sorriso suave. Se Lord Orochimaru fosse realmente um traidor, acho que você ficaria muito mais chateada do que está agora. O sorriso de Mikoto irradiava uma confiança silenciosa. Ela tinha certeza de que Orochimaru não era realmente um traidor. Se fosse, Tsunade não estaria vivendo tão confortavelmente. Tsunade riu balançando a cabeça. Você vê as coisas claramente, Mikoto. Você está certa, ele provavelmente não é um traidor. Mas ainda assim, eu não vejo desde a última vez que nos separamos. Eu me pergunto o que ele está fazendo agora. Provavelmente com outra mulher, ela acrescentou provocativamente. E isso não pode ser verdade. Mikoto protestou com a voz confusa. Por que não? Tsunade sorriu. Você não o conhece tão bem quanto eu. É sério? Mikoto gaguejou. Que tal fazermos uma aposta? Sugeriu Tsunade. Uma aposta? Mikoto hesitou, então sorriu conscientemente. Ela não respondeu, mas deixou o desafio sem resposta. Enquanto isso, na caverna Rishi, Orochimaru estava em profunda meditação, sentado de pernas cruzadas em frente ao templo. Ele estava sem camisa, com seus longos cabelos pretos caídos casualmente sobre os ombros. Para um observador casual, não parecia haver nada de incomum na cena, exceto pelo fato de uma figura pequena, com um longo cabelo azul escuro e uma coroa dourada, estar esparramada em suas costas. Apesar de sua pequena estatura, suas ações eram tudo menos inocentes. Ela apoiou o queixo no ombro dele enquanto passava os dedos pelo peito dele de uma maneira que só poderia ser descrita como sugestiva. Orochimaru permaneceu imóvel, com os olhos fechados, embora sua voz rouca quebrasse o silêncio. Ishikishimaime, se você for tocar, apenas toque. Mas usar sua língua pode ser ir um pouco longe demais, ele disse categoricamente. Embora seus olhos estivessem fechados, seus sentidos aguçados o deixaram extremamente ciente dos movimentos dela. Ishikishimaime não parou. Na verdade, ela dobrou a aposta. Longe demais? De jeito nenhum, ela disse com um sorriso malicioso. Só estou ajudando você a melhorar seu foco. Além disso, sua voz suavizou quando seus lábios se aproximaram do ouvido dele. E com isso, a língua dela roçou o lóbulo da orelha dele. Capítulo 258. As três mulheres da caverna Rishi tinham cada uma identidade distinta. Além de Tagoriime, a graciosa e madura, havia Tajitsuime, a digna irmã mais velha, e Ishikishimaime, a travessa. Por séculos, eles viveram na caverna, seus dias marcados pela monotonia. Na maioria das vezes, eles se divertiam brincando com as cobras que vagavam pela caverna Rishi. De vez em quando, um humano aparecia e, sem querer, se tornava sua próxima refeição. As três mulheres tinham uma opinião ruim dos humanos, vendo-os como gananciosos e totalmente inúteis. Alguns poucos raros capturariam sua atenção, mas esse era o limite de seu interesse. Eles não eram do tipo que mudava de opinião por causa de uma pequena exceção. Isso foi até Orochimaru aparecer. Em todos os seus séculos de existência, eles nunca encontraram alguém como ele. Isso tornou Orochimaru particularmente fascinante para eles, e eles se divertiram muito provocando-o. Infelizmente para eles, Orochimaru não se deixou influenciar tão facilmente. Sentindo a sensação de cócegas em sua orelha e corpo, a paciência de Orochimaru chegou ao seu limite. Ele lentamente abriu os olhos, levantou uma mão e empurrou a cabeça de Ishikishimaime para longe dele. Não faça piadas assim comigo, ele disse friamente. Sem hesitar, ele a afastou com um tom firme e inflexível. Embora a aparência das três mulheres combinasse com os gostos de Orochimaru, e elas tivessem sido bem próximas dele durante sua estadia, ele não havia esquecido a verdadeira natureza delas. Para ele, elas eram cobras de corpo e alma. A ideia de algo mais que uma aliança entre eles nunca lhe passou pela cabeça. Ah, isso dói. Ishikishimaime fez beicinhos segurando a testa e fingindo queixa. Você é tão rude. Não pode ser mais gentil com uma dama? Sua pequena forma e expressão magoada a faziam parecer inegavelmente fofa, mas Orochimaru permaneceu impassível. Para ele, ter Ishikishimaime deitado de costas não era diferente de ter uma cobra enrolada nele. Embora sua transformação a fizesse parecer humana, seu toque frio e sobrenatural era um lembrete gritante de sua verdadeira natureza. Embora ela pudesse usar senjutsu para aquecer seu corpo e imitar a pele humana, Orochimaru estava bem ciente da realidade por trás da ilusão. Por essa razão, ele não conseguiu demonstrar nenhum interesse nela. Se tivesse sido uma mulher humana de verdade no lugar dela, Orochimaru, que não estava com uma mulher há algum tempo, teria agido sem hesitação. Apego emocional não era um requisito para ele. Ao ouvir as palavras rudes de Orochimaru, Ishikishimaime sorriu maliciosamente. Agora, me passe minhas roupas. Ishikishimaime fez beicinho, mas obedeceu relutantemente, pegando sua camisa de uma pedra próxima e entregando a ele. Você realmente é algo a mais, ela murmurou. Você pratica o senjutsu da caverna Rishi, mas você nos menospreza como cobras. Essas duas coisas estão relacionadas? Orochimaru disse desdenhosamente enquanto vestia sua camisa. Chega de papo. Preciso ir embora. Leve-me para me despedir do sábio da cobra branca. Já está indo embora? Claro. Aprendi quase tudo o que precisava. Ficar aqui por mais tempo seria inútil. Ugh, que homem sem coração, disse Ishikishimaime com um olhar fingido de decepção. Ela parecia ter sido abandonada, fazendo Orochimaru sentir como se estivesse queimando pontes no momento em que não tivesse mais utilidade para elas. Qual o problema? Não quer que eu vá embora?
Orochimaru perguntou com um sorriso provocador. Se você não quiser se separar, você sempre pode se tornar minha besta invocada. Dessa forma, podemos nos ver a qualquer momento no futuro. Essa é uma ideia. Os olhos de Ishikishimaime brilharam, embora fosse difícil dizer se ela estava falando sério ou apenas brincando. Tenho certeza de que minhas irmãs concordariam com isso também. Orochimaru ficou momentaneamente sem palavras. Ele estava apenas brincando, mas a resposta dela o deixou se perguntando se ela estava realmente falando sério. O pensamento permaneceu em sua mente. Se ele pudesse convocar os três durante a batalha, eles seriam, sem dúvida, um trunfo incrível. A ideia de ter garotas cobra, tão poderosas como suas bestas invocadas o divertia. Quando Tagorimi e Tajitsuimi ouviram a sugestão de Ishikishimaime, eles ficaram igualmente surpresos. Tornar-se sua besta invocada? Sério? Nunca consideramos tal coisa. Apesar da arrogância, a proposta os intrigou. Bem, não é uma má ideia, Tajitsuimi finalmente disse. Eu concordo, Tagorimi acrescentou. Embora não pensemos muito em humanos, algo sobre ele é diferente. Lutar ao lado dele pode ser interessante. Com o acordo unânime das três mulheres, Orochimaru inesperadamente obteve contratos de invocação com elas. Os contratos, no entanto, eram exclusivos, apenas Orochimaru teria permissão para convocá-los. Eles se recusavam a se vincular a qualquer outra pessoa. Embora Orochimaru tenha ficado surpreso com a forma como as coisas aconteceram, ele não reclamou. Afinal, o resultado foi vantajoso. Depois de se despedir do sábio da cobra branca e deixar a caverna Rishi, Orochimaru sentiu uma sensação de leveza. O poder sempre trouxe confiança. Embora ele não afirmasse ser invencível, ele agora acreditava que poucos no mundo ninja poderiam se igualar a ele. Se ele enfrentasse um cerco dos Kages novamente, o resultado seria muito diferente. Olhando para o céu claro, Orochimaru sorriu, escolhendo casualmente seu próximo destino. Ele começou a caminhar em direção ao orfanato de Nono. Agora que ele estava na área, seria um desperdício não fazer uma visita. Ao se aproximar dos arredores da civilização, Orochimaru parou de repente. À distância, ele avistou três figuras familiares. A noite havia caído e o orfanato estava silencioso. O suave chilrear dos pássaros podia ser ouvido fracamente na floresta ao redor. Dentro de um dos cômodos, uma vela fraca queimava sobre uma pequena mesa, sua chama tremeluzindo suavemente. Sentada à mesa estava Nono, com uma expressão estranhamente séria. Atrás dela estavam dois indivíduos, uma mulher corpulenta e um homem mais velho usando óculos. No entanto, eles não eram a fonte do comportamento solene de Nono. Em frente a ela estava sentado um homem com um olho coberto por uma bandagem, seu antigo superior, Shimura Danzo. Quem diria, Danzo disse com um leve sorriso. Amigo errante reduzida a babá. Há quanto tempo, Nono? Você está parecendo um pouco desgastada ultimamente. Eu desisti desse título há muito tempo, Nono respondeu friamente. Eu já negociei fundos de ajuda com a vila. O que você está fazendo aqui? Capítulo 259. Yakushi Nono, treinado por Danzo desde jovem, tornou-se um dos principais espiões de Konoha sob sua tutela. Suas missões de espionagem foram exemplares. Em menos de 2 anos, ela ganhou o título de Miko Errante. No entanto, ela nunca compartilhou a ideologia de Danzo. Quando a Segunda Guerra Shinobi terminou prematuramente devido à intervenção de Orochimaru, Nono renunciou à divisão da raiz de Danzo sem hesitação. Ela se mudou para a fronteira ocidental da Terra do Fogo e fundou este orfanato para cuidar de órfãos de guerra. Administrar um orfanato não era uma tarefa fácil. Criar filhos, mesmo em tempos de guerra, exigia recursos significativos para comida, roupas e abrigo. Embora Orochimaru tenha lhe dado 10 milhões de ryu, Nono viu esse dinheiro como um último recurso e se absteve de usá-lo, a menos que fosse absolutamente necessário. Como resultado, a maior parte do financiamento do orfanato veio de Konoha. Danzo, ouvindo a recusa brusca de Nono, não demonstrou raiva. Em vez disso, falou com calma medida. Você já foi a elite do departamento de inteligência, Nono. Depois que você deixou a raiz, você parou de acompanhar o mundo? Eu não estou aqui só para falar sobre dinheiro de ajuda. Atrás de Danzo, Aburami Ryoma, o ninja da raiz, assumiu a explicação. Recebemos informações de que Suna pode estar se preparando para atacar Konoha. Precisamos que você se infiltre na Vila Suna novamente para confirmar se essa informação é precisa. Se for, você deve reunir detalhes sobre o horário, local e natureza do ataque. A expressão de Nono permaneceu firme. Você veio até a pessoa errada. Eu já. Antes que ela pudesse terminar, a mulher mais velha e o homem de óculos parados atrás dela falaram, suas vozes cheias de raiva. Você não pode estar falando sério, a mulher mais velha retrucou. A diretora dedicou tudo a este orfanato e às crianças. Ela trabalhou incansavelmente para levantar fundos e construir este lugar do zero. Certamente você tem muitas pessoas na raiz que podem lidar com missões tão perigosas, o homem de óculos acrescentou furiosamente. Por que tem que ser ela? Danzo ignorou completamente os protestos e continuou, com um tom baixo e autoritário. Nono é a única qualificada para uma missão de infiltração de longo prazo. Não há melhor espião na raiz. Enviar um agente inexperiente ou mediano só resultará em fracasso, eles ou quebrarão mentalmente ou desertarão para o inimigo. Mas Nono, eu sei que ela não trairá Konoha. Os olhos de Nono vacilaram ligeiramente com as palavras de Danzo. Ela não trairia Konoha, claro que não. Seu comprometimento com o orfanato e as crianças que ela criou não permitiriam. Danzo sorriu fracamente, sentindo a mudança no comportamento dela. Parece que você entendeu, Nono. Se você recusar, o orfanato perderá todo o financiamento futuro.
O quê? Isso é impossível, a mulher mais velha exclamou, horrorizada. O próprio terceiro Hokage aprovou o financiamento. Ele nunca permitiria que uma coisa dessas acontecesse. A voz de Danzo ficou mais fria. Este orfanato não parece particularmente seguro. Ladrões podem facilmente invadir. Talvez você devesse contratar alguns guarda-costas, embora precise de dinheiro para isso. Aburame Ryoma acrescentou incisivamente, mas tome cuidado. Dinheiro não é a única coisa que os ladrões podem ter como alvo. Crianças de origens desconhecidas, elas podem encontrar valor em outro lugar. A ameaça velada causou um arrepio na sala. O homem de óculos bateu a mão na mesa, sua voz tremendo de raiva. Vocês se chamam Shinobi de Konoha? Como ousam falar em roubar crianças? O único olho visível de Danzo se estreitou enquanto ele latia de volta. Vocês, tolos ignorantes, não entendem o que significa proteger Konoha. Sacrifícios devem ser feitos. Nono respirou fundo, suprimindo suas emoções. Eu entendo, ela disse calmamente. Danzo não, a mulher mais velha implorou em pânico. Danzo a interrompeu bruscamente, seu tom mais frio do que nunca. Você sempre careceu da crueldade necessária, Nono. É por isso que você nunca foi realmente adequada para a raiz. Você é um sem-vergonha, gritou o homem de óculos com as mãos tremendo de raiva. Danzo ignorou e se virou para Nono. Bom, agora que você decidiu, antes que ele pudesse terminar, uma voz o interrompeu, calma, mas cortante. Ela não vai a lugar nenhum. A intrusão repentina assustou todos na sala. Aburame Ryoma e outro agente da raiz chamado Aoi instintivamente ficaram tensos, seus olhos disparando em direção à entrada. Até o rosto de Danzo brevemente mostrou surpresa antes que sua compostura retornasse. Como? Como alguém chegou tão perto sem que percebêssemos? Aoi murmurou baixinho, sua voz cheia de desconforto. A cortina da porta foi aberta, revelando a última pessoa que qualquer um deles esperava ver. Orochimaru? Senhor Orochimaru? Há quanto tempo Danzo-sama Orochimaru cumprimentou casualmente, sua presença imediatamente dominando a sala. As reações na sala foram variadas. Para Aoi e Aburame Ryoma, Orochimaru era uma figura de admiração e cautela. Embora um fosse mais velho e o outro mais novo, nenhum dos dois podia negar sua força esmagadora. No entanto, como membros da raiz, eles não tinham ideia do porquê Orochimaru havia desertado. Ao vê-lo agora, seus instintos entraram em ação, e ambos assumiram posturas defensivas. Nono, por outro lado, estava mais surpresa do que qualquer coisa. Embora estivesse ajudando Orochimaru silenciosamente, ela não esperava que ele aparecesse naquele momento. Danzo, no entanto, se recuperou rapidamente do choque inicial. Orochimaru, por que você está aqui? Ele perguntou, seu tom firme, mas cauteloso. Orochimaru sorriu fracamente, entrando mais na sala. Preciso me explicar, Danzo-sama? Eu não sabia que tinha que reportar meus movimentos para você. Suas palavras tinham um tom de zombaria, lembrando a todos os presentes de seu status atual como um ninja desonesto. Embora Danzo e Orochimaru tenham trabalhado bem juntos no passado, os eventos que levaram à deserção de Orochimaru romperam irreparavelmente seu relacionamento. O olho visível de Danzo se estreitou. Essa decisão não foi só minha, foi tomada pela liderança de Konoha. Não havia nada que eu pudesse fazer para impedir. Apesar de seu exterior calmo, os sentimentos de Danzo em relação a Orochimaru eram complicados. No passado foi Danzo quem encorajou a pesquisa de Orochimaru, e os dois se beneficiaram muito da parceria. Danzo frequentemente sentia que ganhava muito mais com a colaboração do que Orochimaru, embora ele sempre tivesse o cuidado de esconder sua culpa. Essa culpa desapareceu, no entanto, durante a Batalha da Terra do Gelo. Testemunhar o verdadeiro poder de Orochimaru deixou Danzo abalado. Foi então que ele percebeu o quanto Orochimaru havia escondido dele ao longo dos anos. O homem que ele pensava ter controlado, na verdade, estava muito além do seu alcance o tempo todo. Ainda assim, Danzo não conseguiu suprimir completamente a sensação de desconforto ao enfrentar Orochimaru. Orochimaru, no entanto, parecia completamente despreocupado. Sentando-se em um banco próximo, ele sorriu ironicamente. Isso? Eu já esqueci disso há muito tempo. Vamos focar em Nono. Ele cruzou uma perna sobre a outra com uma atitude relaxada, mas autoritária. Nono é minha agora, ele disse, sua voz suave, mas resoluta. Ela não vai assumir essa missão. Danzo franziu a testa. É mesmo? Se ela não for, Konoha. O que acontece com Konoha não é mais da minha conta, Orochimaru interrompeu, levantando uma mão para silenciá-lo. O que importa é que ela não vai. Encontre outra pessoa. Capítulo 260. Os movimentos de Orochimaru eram lentos, e seu tom combinava com o mesmo comportamento casual. Mas por trás de suas palavras havia um inegável senso de autoridade. Não importava a razão ou as consequências. Se ele dissesse não, simplesmente não aconteceria e isso se aplicava a qualquer um que tentasse argumentar o contrário. Ao ouvir sua declaração, Aburame Ryoma e Aoi não conseguiram deixar de franzir a testa. O Orochimaru diante deles parecia completamente estranho. O que ele quis dizer ao afirmar que o destino de Konoha não tinha nada a ver com ele? O que poderia ter acontecido para fazer um dos lendários Sannin de Konoha dizer tal coisa? Enquanto isso, a mulher mais velha e o homem de óculos parados ali perto olharam para Orochimaru com uma mistura de surpresa e descrença. Orochimaru ainda não era parte de Konoha? Como ele poderia falar com alguém como Danzo com tanta confiança e desdém? Mesmo sendo um dos Sannin, o status e a influência de Danzo excediam em muito seus, não é mesmo? Nono, no entanto, permaneceu em silêncio. Seus pensamentos estavam em turbulência. Da conversa entre Orochimaru e Danzo, ficou claro que Orochimaru não era mais afiliado a Konoha. Mas o que exatamente aconteceu? E por que Danzo, de todas as pessoas, estava tolerando tal desafio?
Por um momento a sala ficou densa com uma tensão não dita. Os pensamentos de todos estavam correndo, seus olhos disparando entre Danzo e Orochimaru. Por fim, Danzo soltou um suspiro quebrando o pesado silêncio. Muito bem, ele disse em um tom resignado. Já que você se fez claro, eu encontrarei outro jeito. A voz de Danzo continha um toque de desamparo, embora sua expressão permanecesse tão fria e composta como sempre. Ryoma, Aoi, vamos lá. Na verdade, Danzo tinha pouca escolha. Apesar da história complicada deles, Danzo sabia que a força atual de Orochimaru estava além do que a maioria poderia lhe dar. Nem ele tinha desejo de provocar o homem desnecessariamente. Obrigado, Danzo-sama, pela sua compreensão, disse Orochimaru com seu sorriso brincalhão se aprofundando. A única resposta de Danzo foi um breve aceno de cabeça. Sem outra palavra, ele se virou e saiu, seguido por Aburame, Ryoma e Aoi, que lançaram olhares cautelosos para Orochimaru enquanto saíam. Durante a partida, Danzo se absteve de falar mais com Orochimaru. Embora estivesse curioso sobre a natureza da conexão de Orochimaru com Nono, agora não era a hora de perguntar. O status de Orochimaru como ninja desonesto e sua pura imprevisibilidade o tornavam perigoso demais para ser confrontado diretamente. Danzo silenciosamente decidiu que quaisquer dúvidas remanescentes teriam que esperar por um momento mais oportuno. Sem Danzo, a sala agora parecia estranhamente silenciosa. A mulher mais velha e o homem de óculos ficaram rígidos, seus olhares se voltando nervosamente para Orochimaru. Nenhum dos dois ousou falar, temendo que pudessem de alguma forma perturbá-lo. O ar estava pesado de tensão novamente. Por que você não vai para a cama primeiro? Nono falou de repente, quebrando a atmosfera estranha. Ah, sim, claro. A mulher mais velha gaguejou, assentindo rapidamente. Sentindo que Nono e Orochimaru precisavam de privacidade, ela e o homem de óculos não perderam tempo em sair do quarto. Nenhum deles queria permanecer mais tempo na presença sufocante de Orochimaru. Depois que os dois saíram, Nono se virou para Orochimaru. Senhor Orochimaru, o que exatamente está acontecendo? Ela perguntou, sua voz cheia de confusão. Da conversa anterior, ela percebeu que Orochimaru não trabalhava mais para Konoha. Mas a atitude de Danzo tinha sido reveladora, isso não era tão simples quanto uma deserção padrão. Havia mais na história, e Nono estava desesperado para entender. Orochimaru recostou-se levemente na cadeira, seu comportamento ainda calmo. É uma longa história, ele respondeu. Por que você não se senta? Eu explico tudo. Vou preparar um chá primeiro, Nono ofereceu, com um tom educado e comedido. Orochimaru deu um pequeno aceno de cabeça, concordando silenciosamente. Depois que Nono retornou com um novo bule de chá, Orochimaru começou a contar sua história. Ele falou de forma simples, relatando os eventos que levaram à sua deserção de Konoha. Como Nono havia deixado a vila antes de tudo acontecer, esta foi a primeira vez que ela ouviu falar sobre isso. Quando Orochimaru terminou, a expressão de Nono era de total descrença. Uma vítima, ela murmurou sua voz quase inaudível. Como isso pode ser? O Orochimaru que ela conhecia, aquele que tanto contribuiu para Konoha, foi descartado pela vila que ele serviu. Era impensável. Inacreditável? Os lábios de Orochimaru se curvaram em um leve sorriso. O que exatamente você está achando difícil de acreditar? Tudo isso Nono admitiu honestamente. O fato de que Konoha o havia abandonado. O fato de que ele havia sobrevivido a um cerco de 3 das 5 grandes nações. Tudo parecia algo de uma lenda. E ainda assim, tudo aconteceu com Orochimaru. Então, a voz de Orochimaru interrompeu seus pensamentos, seu tom calmo, mas penetrante. Você ainda está disposta a trabalhar para mim, agora que sou uma ninja desonesta? Os olhos dourados dele fixaram-se nos dela sem piscar. Embora Nono conhecesse Orochimaru desde que ela era jovem, ele não tinha ilusões sobre sua lealdade. Sua lealdade, como a da maioria dos shinobi, estava profundamente enraizada na vila. Aceitar alguém rotulado como traidor não era pouca coisa. Nono, no entanto, deu um leve sorriso. Por que você me perguntaria isso? Claro, eu. Antes que ela pudesse terminar a frase, ela percebeu algo incomum. Seus olhos. Sua voz sumiu enquanto ela olhava para as pupilas escarlates de Orochimaru. O Sharingan. Eu te dei liberação magnética, Orochimaru disse casualmente. Não deveria te surpreender que eu também tenha o Sharingan. Enquanto ele falava, seus olhos escarlates desbotaram, retornando ao seu tom dourado habitual. Então seu tom mudou, tornando-se mais frio. Nono, você sabe mais dos meus segredos do que a maioria. Independentemente de como você se sente sobre meu status como ninja desonesto, preciso garantir sua lealdade. Senhor Orochimaru, o que você quer que eu faça? Nono perguntou hesitante, sua voz cheia de desconforto. Confiança era algo raro e frágil entre os shinobi, tendo trabalhado com a raiz. Nono sabia melhor do que ninguém quão facilmente a confiança pode ser quebrada e quão rapidamente aqueles em quem não se confia podem ser eliminados. A ideia de que alguém que ela respeitava tanto pudesse agora vê-la como uma potencial responsabilidade pesava muito sobre ela. Seu desconforto era palpável, e Orochimaru podia ver isso claramente. Em vez de responder imediatamente, ele se levantou e caminhou em sua direção. Preciso que você se dedique inteiramente a mim, seu corpo, sua mente e sua alma. Os olhos de Nono se arregalaram em choque. Por um momento, ela ficou completamente imóvel, com a respiração presa na garganta. Você está falando sério? Ela finalmente perguntou, sua voz quase um sussurro. Claro, respondeu Orochimaru. Mas... Nono gaguejou claramente em conflito. Embora você seja um excelente shinobi, Orochimaru interrompeu, você ainda é apenas uma pessoa. Há coisas que você não consegue lidar sozinho, como que aconteceu com Danzo. Nono mordeu o lábio, lutando com o peso da decisão que tinha pela frente. Depois de uma longa pausa, ela finalmente falou. Eu só tenho uma pergunta. Vá em frente, disse Orochimaru. Se eu recusar, você vai me eliminar? Claro que não, Orochimaru respondeu calmamente. No máximo eu teria que persuadi-lo até que eu esteja satisfeito com sua lealdade.
Me persuadir? Isso mesmo. Então, Non hesitou respirando fundo. Parece que eu realmente não tenho escolha, tenho? Não, Orochimaru admitiu, sua voz tão firme quanto sempre. Você não.